Olá, meu querido, minha querida. Espero que você esteja bem. Está acompanhando a aula? Espero que sim. São conteúdos muito importantes. Eu estou dando um enfoque também bastante atual, com base nas alterações legislativas que esses princípios passam, né? A gente viu que eles fundamentam as regras, e as regras são corolários, aplicações dos princípios, mas que um, de certa forma, interfere na interpretação do outro. Então, nós vamos ver neste módulo, né, terceiro módulo aqui, do volume 2, voltado a princípios, nós veremos a finalidade. Nós vimos que a finalidade foi positivada na 9784, mas que a finalidade não está presente explicitamente no rol do caput do artigo 37. E continuaremos com também princípios que estão ali presentes na Constituição, como a questão da moralidade e da publicidade nessa aula. Então, prontos aqui para começar? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a finalidade. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né, já dizia aqui, elevava a finalidade à categoria de princípio antes mesmo da sua positivação no caput do artigo 2º da 9784, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal. Sendo que há um desdobramento da finalidade, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em finalidade em sentido amplo, que seria justamente a consecução do interesse público de forma mais genérica. Então, todos os atos administrativos, todas as medidas editadas pelo Estado, todas as ações estatais devem buscar a consecução do interesse público em sentido amplo, sob pena, inclusive, de desvio de finalidade. Mas também temos um sentido de finalidade mais restrito, que diz respeito especificadamente àquela finalidade que a lei determina que o ato deve alcançar. Olha só, referente ao resultado específico que cada ato deve produzir, que decorre explícita ou implicitamente da lei. Então, às vezes, a lei prevê explicitamente, ou o decreto-lei, por exemplo, de desapropriação, vai ter uma desapropriação para quê? Para fins de interesse coletivo. E nós temos finalidades específicas ali, vai construir um hospital público, vai construir a hipótese da obra pública prevista na hipótese do decreto-lei 3365, então vai ser uma hipótese específica prevista na lei, aí seria a finalidade mais no seu sentido mais restrito. Nós vamos analisar também a finalidade no volume no tocante ao ato administrativo, pois representa um dos elementos do ato administrativo, a finalidade, e a gente vai ver os vícios também de desvio de finalidade, mas aqui a gente está trabalhando ela como princípio, sendo que a maior parte da doutrina já entende que na legalidade está pressuposto a finalidade de alcançar o interesse público, na legalidade administrativa mais restrita que nós analisamos no módulo anterior. E a moralidade também é um princípio controvertido, polêmico, importante na seara do direito, tão necessário, né? Ora, por que a Constituição de 88 tem a moralidade e outras constituições de outros países não têm? Será que o brasileiro seria mais voltado à questão ética e moral? Por vezes nem tanto, né? Porque a gente vê que há uma percepção de distorção, de corrupção intensiva no Brasil, logo por isso a importância de positivar também um princípio da moralidade, para que haja um direcionamento da conduta principiológica, da conduta do agente público para aspectos também éticos, para também alcançar a finalidade e agir de forma íntegra, né? Então, quando a gente analisa a moralidade, existem polêmicas também, porque as pessoas logo procuram saber, né, qual que é a diferença entre direito e moral, e do ponto de vista do positivismo é interessante, porque o direito e a moral compartilham esse conteúdo comum de justiça, porque eles obrigam a certos comportamentos, tanto o direito como a moral. Mas nem sempre coincidem esses conteúdos, né, de direito e moral. Por quê? Porque, por vezes, o direito se ocupa em questões que não têm relação efetivamente com a ética, né?
com a questão dos impactos na vida dos outros e, enfim, com aspectos éticos, assim, de bem ou mal, né? Às vezes são questões, normas protetivas ali que são importantes, que são determinadas pela área jurídica, né? Até o Kelsen tem uma explicação interessante, né? Em que ele fala que a ética e a moral, você, por exemplo, tem um determinante de comportamento, mas é o direito que tem a sanção se você não cumprir esse comportamento, e não simplesmente a moralidade mais genérica, né? Então, por exemplo, você vai lá, empresta o Wi-Fi, né, para o teu vizinho, e de repente ele entra no elevador e nem te cumprimenta. Ele eticamente, moralmente, deveria te cumprimentar em gratidão àquilo que você fez, né? Antigamente o exemplo era açúcar, tá? Hoje em dia já açúcar já não faz bem para a saúde e o Wi-Fi tá realmente nas questões mais básicas da sobrevivência humana, né? E aí não vai ter um aparato de conduta estatal para reprimir aquele que não age moralmente, genericamente. Então, é importante a gente discutir essa questão do direito, entender também o que é essa moralidade exigida para a administração pública, né? Será que seria algo decorrente da moral comum ou não, específica no âmbito das atuações administrativas? E um ponto interessante que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro traz é que, historicamente, o Maurice Ohiu foi o primeiro autor a referenciar a moralidade como princípio de observância obrigatória, isso muito em virtude do debate que havia, então, sobre o desvio de finalidade, o desvio de poder. Porque quando a gente pergunta, será que a pessoa atuou dentro da lei, mas com desvio de finalidade, abusando e buscando fins distintos daqueles previstos na regra de competência para prejudicar, para beneficiar? Quando existe essa intenção por trás, você tem justamente uma situação imoral, que viola a moralidade administrativa, porque a administração tem que agir de forma ética e não a perseguir pessoas ou beneficiar indevidamente certas pessoas. Por isso que o Ohiu vinculou o desvio de finalidade à questão da moralidade e já enfatizava há muito tempo, né, doutrina estrangeira francesa, a questão do princípio da moralidade. No Brasil, a gente tem, apesar da moralidade vir na Constituição de 88, depois também reiterada em várias leis específicas, a Maria Silvia considera que desde a Lei de Ação Popular, a Lei 4.717 de 65, a gente já tinha com a positivação do desvio de finalidade um controle de princípio de moralidade, porque o desvio de finalidade vem previsto, né, como buscar atingir fins distintos daqueles implícito ou explicitamente previsto na regra de competência. Então a pessoa está querendo, no fundo, outra finalidade, está agindo de forma imoral ou violando a moralidade administrativa, apesar da positivação expressa só ter vindo num momento posterior. Então, segundo a professora de Pietro, a moralidade administrativa, o que seria a moralidade administrativa? Seria aquele tipo de comportamento que os administrados esperam da administração para a consecução de fim de interesse coletivo e não para se beneficiar ou para beneficiar terceiros. E isso se dá em virtude de uma comunidade moral de valores, né? Aquilo que você espera que seja uma atuação ética íntegra por parte do agente público, né? Até a Carmen Lúcia entende que a gente tem o direito subjetivo a um governo honesto, né? E tem relação com a questão da moralidade. E isso é expresso por meio de standards, modelos e pautas de conduta que devem guiar a disciplina interior da administração pública, né? Esse seria o conteúdo da moralidade. E à medida em que é princípio com conteúdo específico, a maior parte da doutrina entende também possível o controle de violação da moralidade, mesmo que não tenha violado a legalidade no seu sentido mais restrito, porque amplamente ela abrangeria também a moralidade, mas no sentido mais restrito. Vamos supor, você vai adquirir um veículo oficial, e aí, em vez de você adquirir um carro de porte médio, tal, você vai adquirir o que? Um Jaguar, uma Ferrari, né? Isso vai ser uma conduta que, mesmo você se utilizando de orçamento, da lei de licitações, isso não seria possível dentro da moralidade.
administrativa que não permite esse comportamento com recursos públicos, né? Sendo que, na atualidade, a Lei 14.133 proíbe a aquisição de objetos de luxo. Então, a legalidade foi mais rigorosa no tocante à questão de determinar certas condutas e parâmetros por parte da administração. E aí vamos para o outro princípio, o princípio da publicidade. Todos têm direito de conhecer as ações dos agentes públicos no trato da coisa pública, porque ele veicula a coisa pública em benefício da sociedade, né? Então, a questão da publicidade tem relação com a credibilidade pela transparência, permite inclusive a intensificação do controle. Em muitos casos, a publicidade é requisito de eficácia e de moralidade. Mas o fato só da publicação não significa que vai convalidar um ato ilegal, tá? Nem os atos regulares dispensam essa publicidade, tá? Que é um ponto importante. A gente tem algumas diferenças a serem ressaltadas nessa aula, que são a diferença entre publicidade geral e publicidade restrita. Então, enquanto a publicidade geral para certos atos há necessidade, né, que todos saibam, como licitações e concursos públicos que demandam ampla publicidade, às vezes em veículo de grande circulação, com a nova lei Portal Nacional de Contratações Públicas, daí você tem a necessidade de uma publicidade geral prevista em lei. Mas não são todos os atos, processos administrativos que demandam essa publicidade geral, se não envolverem interesses da coletividade ou atingir a todos os que queiram participar de forma mais universal. Então, às vezes, você tem a publicidade restrita, que é, por exemplo, aquela situação que, vamos supor, tem um processo que interessa a você, né? E não precisa sair ali no Diário Oficial sempre, não precisa ser publicado no Portal Nacional, né? Então, por exemplo, num processo específico, você tem direito a uma publicidade mais restrita, que é a obtenção de certidões, contratos, de documentos para defesa dos seus direitos, para esclarecimento de certas situações. Isso seria publicidade restrita, não é sempre que o ordenamento determina a necessidade de publicidade geral. Pode ser que haja necessidade de uma publicidade restrita a depender dos interesses envolvidos. Outro ponto importante, já que eu associei publicidade à transparência, há uma distinção também entre transparência ativa e transparência passiva. Enquanto a transparência ativa diz respeito ao órgão público disponibilizar informações no site, no portal, no local apropriado, então, sem a necessidade de ser provocado, às vezes há informações realmente que ele tem que disponibilizar no site, né? Então, olha só, a transparência ativa, o poder público toma medidas para divulgar, por exemplo, os dados nos sítios da internet, né, nos sites, prevista na Lei de Acesso à Informação, sem prejuízo da segurança e da proteção de informações do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Até auxilia, né, para a administração não ser constantemente demandada, ela já disponibiliza em local próprio do site, e isso tem que ser facilmente localizável, a forma também tem que ser digerível, né? Existem até pessoas que têm doutrina no sentido de diferenciar publicidade de transparência, apesar de serem associadas, dizendo que a transparência demanda mais, né, do que a simples publicidade, porque demandaria também que esses dados fossem inteligíveis, e hoje em dia a gente tem uma série de dificuldades, às vezes a depender de como a administração disponibiliza esses dados para que haja um maior controle por parte da sociedade no controle social da administração pública. Mas nós não temos só a transparência ativa, nós temos a transparência passiva, né? Até o próprio nome diz passiva, a administração não disponibilizou e é provocada a dar a transparência para certas medidas, para certos atos. Então, vejamos aqui, olha, transparência passiva, na qual há o atendimento de solicitação do particular. Então, o particular é o ativo e a administração passiva no sentido de ser provocada. Quando ela é ativa, ela já coloca no site. Quando ela é passiva, o particular solicita dela a que haja essa transparência.
seja pela via convencional, entre aspas, seja pelos meios digitais. Hoje em dia os meios digitais aí estão quase que sendo convencional, né? Com essa mudança que a gente está tendo atualmente, havendo exigência legal para que os órgãos e entidades viabilizem alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso pelos sites oficiais. Então, também há a possibilidade não só dele disponibilizar ativamente as informações no site, mas também algum botão, alguma possibilidade de o particular solicitar a transparência passiva, requerendo ou solicitando informações por parte da administração pública. Outro ponto importante, né, da Lei de Acesso a Informações é justamente essa questão, né, de o prazo, né, que ela veio a beneficiar as pessoas, prevendo prazos específicos. Então, quando que tem que ser disponível a informação? Ora, de imediato, né, como regra geral. Então, o órgão deve autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível, mas nem sempre também o órgão, a administração consegue imediatamente disponibilizar essas informações, e se isso não for possível, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Então, vem um prazo específico de 20 dias, em que o órgão deverá o quê? Ou comunicar a data, local e modo para realizar essa consulta, efetuar a reprodução e obter a informação em certidões, ou indicar, se não conseguir, as razões de fato e de direito para a recusa total ou parcial do acesso pretendido. Então, a gente vai ver que em algumas situações existem informações sigilosas, mas que são a exceção numa democracia, ou mesmo, se essa informação não for disponível dentro daquela repartição pública, mas for de atribuição de outro órgão, ele deve comunicar que não possui a informação e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que detém aquela informação, para facilitar a vida do administrado, né? Então, remeter o requerimento a esse órgão, cientificando o interessado na remessa do seu pedido de informação. A gente vai ver que a Lei de Processo Administrativo Federal determina que a administração deve facilitar o exercício dos direitos das pessoas e não dificultar, criar barreiras, não responder. Então, é muito interessante que haja essa previsão da Lei de Acesso à Informação no tocante a prazos, para que haja uma resposta por parte do poder público em relação à informação que é solicitada pelo particular passivamente, né, na transparência passiva. E aí vamos às hipóteses de sigilo, né? Porque o sigilo, como eu disse, tem que ser a exceção. Numa democracia, a regra é a transparência, a regra é a publicidade, para que haja maior controle por parte dos agentes do governo. Só que em alguns casos que envolvem questões públicas, segurança pública ou mesmo respeito à intimidade também, você tem alguns sigilos, né? E alguns, inclusive, que são sigilos objetos de classificação. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela veio prevendo prazos máximos de sigilo para determinadas hipóteses, cuja classificação se dá num elenco de informações, né? Então, a gente tem a informação ultra secreta, que é o máximo de sigilo, que será de até 25 anos de sigilo, tá? 25 anos aí, ultra secreta. Secreta, o prazo do sigilo é 15 anos, a secreta. E a reservada, 5 anos de sigilo, aquela informação. Lembrando que informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, né? Não é tudo que o Estado pode divulgar, a depender da situação, e aí vai haver uma classificação ponderada em função das hipóteses da Lei de Acesso à Informação e que limita. E por fim, aqui, não poderia deixar de ressaltar, gente, outra alteração importante além da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Geral
de proteção de dados, né? A gente sabe atualmente que data is the new oil, né? Que os dados são os novos recursos, o novo petróleo, o novo combustível da sociedade, e que há também muitos abusos e desvios em dados, no uso de dados pessoais, né? Até alguns documentários, né, que retratam ali abusos por parte de redes sociais em relação a impactos que tem na pós-verdade, nas eleições. Então, tudo isso provoca a necessidade da gente intensificar o nosso olhar importante para os dados pessoais, para respeitar, né, nessa vida digital, as pessoas em relação à sua liberdade informativa, a sua dignidade, a sua honra. Logo, nós temos a Lei de Proteção de Dados, que foi inspirada na lei europeia, né, de DPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, viabilizada pela Lei 13.709, que busca resguardar a privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, inviolabilidade de intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico, tendo em vista essa questão dos dados e da exposição dos dados. Às vezes, um vazamento de dados pode ser tão ou mais perigoso do ponto de vista mutatis mutandis, né, comparando social, do que um vazamento de óleo, de petróleo, que ocasiona no meio ambiente, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é voltada não apenas para gestão de dados em âmbito privado, mas também gestão de dados, tratamento de dados por parte da administração, tendo em vista o fato de que as pessoas jurídicas públicas vão ter que tratar esses dados e gerar uma anonimização deles, justamente para não expor desnecessariamente o seu titular. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados também deve ser ponderada em relação aos aspectos de publicidade, de transparência, como um respeito adicional que a administração deve ter em relação aos dados que ela detém nos bancos de dados públicos, né? Sendo que atualmente também os privados, eles podem também ocasionar danos a depender da situação, se há ou não exposição em relação ao seu titular, que gera uma série de necessidades de protocolos em relação à livre vontade dele de exposição daqueles dados e daquele conteúdo, e a possibilidade de alteração também posterior. Então, essa seria a explicação em relação a esses princípios. Na próxima aula, nós continuamos com os demais princípios da administração pública. Então, até o nosso próximo encontro, já estou te aguardando lá.